Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos estudar as integrais. Para o vídeo não ficar muito longo, dividimos esse vídeo em três partes. A primeira parte iremos estudar integral indefinida. Na segunda parte do vídeo iremos estudar integral definida e por fim, no terceiro vídeo, iremos trabalhar com cálculo de áreas. Vamos lá! Exercício de número 1. Calcule a integral de raiz cúbica de x mais cosseno de 3x dx. Pronto, para eu poder calcular essa integral, eu preciso saber o que é integral e quais as suas regras e suas propriedades. Vou abrir aqui uma tela em branco para a gente definir um pouco e falar um pouco sobre integral. Vamos lá. Olha só. O que é integral? Primeira coisa que temos que saber para responder as questões e os exercícios de integral é conhecer o que é integral. Já que estudamos derivada, a integral é o inverso da derivada. Para eu saber trabalhar integral, eu tenho que ter algum conhecimento prévio de derivada. Olha só, estudamos que f de x... Um exemplo, né? f de x é igual a x ao quadrado. Qual é a minha derivada dessa função? A derivada da função é f' de x vai ser igual. A derivada de f de x é igual a f' de x, né? Só que o 2, como vimos lá na derivada, passa multiplicando x e tira uma unidade. Então vai ficar 2x. 2 menos 1 é 1, não precisa colocar. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, para eu saber calcular a minha integral, eu tenho que partir dessa minha função 2x e chegar na função x ao quadrado. Ó. O símbolo de integral é esse símbolozinho aqui, ó, que parece um S. Vou ter essa integral, que é o símbolo, o sinal dela. Vamos nos acostumar em todos os exercícios a encontrar esse símbolo. E no final do cálculo de integral vai ter um dx, dt, dy, ds. Aqui esse x sempre será a variável de integração do cálculo da minha integral. O que vai decidir se é dx, dy ou dt ou ds, por exemplo, vai ser a minha função. Como eu estou trabalhando aqui com a função f de x, então a minha variável de integração será dx. Então eu tenho aqui a integral de 2x, por exemplo. Tenho aqui a integral de 2x. Qual é o valor dessa minha integral? Eu tenho que provar, já que a definição de integral é o inverso da derivada. Então, eu partindo da derivada, né, de 2x, que é a integral, eu tenho que chegar em x ao quadrado. Como é que eu faço para calcular para chegar em x ao quadrado? Olha só, vamos ver nas propriedades que a constante, quando estiver dentro da minha integral, ela sai de dentro do cálculo da integral. Ó. Fica só a minha variável, né? Só a minha função. Então, essa constante ela vai multiplicar todo o cálculo da integral. É uma das propriedades. Então, a integral de 2x dx vai ficar 2. Agora, eu vou calcular a integral de x dx. Pronto. Quanto é a integral de x dx? O 2 aqui é o produto, né? A multiplicação. Então, vou multiplicar por esse cálculo. Como é que fica para eu calcular a integral de x dx? Eu pego o x aqui, ó, em cima dele, né, o expoente dele, só tem uma unidade. Então, para eu fazer a integral de uma função polinomial aqui em x, eu sempre vou adicionar uma unidade. Na derivada, eu tirava uma unidade, o expoente passava multiplicando e tirava uma unidade. Já na integral, não. Na integral, eu vou fazer o inverso, ó. Vou ter que somar. E lembrando que todo o expoente da minha função polinomial, ela passa a ser o meu denominador dessa minha função. Então, se eu tenho aqui 1 mais 1 no meu expoente da minha função, então vou ter o denominador dela o mesmo valor. Sempre lembrando.
Se fosse x ao quadrado aqui, ó, mais 1, meu denominador seria 2 mais 1. Se aqui fosse 2. Se fosse 3, 3 mais 1 ficaria aqui, ó, 3 mais 1. Então, toda vez que eu tiver uma função polinomial, que eu tiver aqui o expoente, quando eu fizer o cálculo de integral, vou ter que adicionar uma unidade e esse mesmo expoente ele passa a ser meu denominador. Pronto. Então, eu tenho aqui agora, ó, vai ficar 2, que multiplica x, 1 mais 1, que dá x ao quadrado, dividido por 1 mais 1, que é 2. Aqui dá para fazer uma simplificação. Tenho 2 com 2 eu corto. Então, só sobrou para mim o valor de x ao quadrado. E provamos que o valor da derivada é o inverso da sua integral. Ou o integral é o inverso da sua derivada. Partimos do x ao quadrado, fazendo a derivada dele, encontramos 2x. E quando fizemos a integral de 2x, encontramos o x ao quadrado. Sempre lembrando que quando for trabalharmos com integral indefinida, aqui não temos o valor de integração, né? Nem o superior nem o inferior, então eu tenho que ter uma constante, é x ao quadrado mais uma constante. Então, quando eu faço a integral indefinida, eu vou ter uma função. Lá na frente, no próximo vídeo, quando for trabalhar com integral definida, o resultado dela vai ser um número, né? Vai ter um valor numérico. Já quando trabalharmos com integral indefinida, o valor vai ser uma função. Então, a função a integral de 2x é x ao quadrado mais essa constante. Essa constante ela vem também aqui ó, da função original. Quando eu faço, por exemplo, aqui ó, x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1, a derivada dessa função vai dar o próprio 2x, ó, porque quando eu faço a derivada de x ao quadrado é o 2x e a derivada da constante é 0. Poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser qualquer valor. Por isso que na integral, quando eu não tenho um limite de integração, sempre eu tenho que colocar essa constante, porque essa constante, ela, quando faz a derivada dela, ela é 0. Então, o valor dela sempre tem que conter essa constante, certo? Pronto, agora para calcular de forma genérica, vou traçar aqui, para qualquer polinômio, a minha função, a minha derivada, né? Na verdade, a minha integral de uma função aqui, f de x, dx, para calcular ela, qualquer valor aqui de x, né, elevado a qualquer expoente, por exemplo, a integral de x elevado a n dx, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Sempre vai ocorrer dessa forma. Vou ter lá o valor de x, n mais uma unidade dividido por n mais 1. Pronto. Toda vez que eu tiver uma função polinomial dentro da minha integral, o cálculo dela, eu sempre faço dessa forma. Eu pego aqui o expoente da minha função, somo mais 1. E o denominador da minha função, ela tem que ser igual ao expoente dessa função. Lembrando que temos que ter a constante k, já que se trata de uma integral indefinida. Pronto, isso aqui é uma das propriedades para calcular o resultado de uma integral. Essa aqui é uma das mais importantes, a integral quando se trata de um polinômio. Outra propriedade importante relacionada à integral é o uso da constante, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, a integral de uma constante multiplicada pela uma função, qualquer função, né, polinomial dx, essa minha constante aqui, o cálculo dela, ela tem que sair de dentro da minha integral, ela vem para fora. Então, o resultado da integral de k f de x vezes x vai ser igual a o k, essa é uma constante, que multiplica a integral de f de x dx. Pronto. Sempre lembrar que a constante sai fora desse meu cálculo de integral, ok? Outra propriedade importante que precisamos para resolver nos exercícios é a propriedade da integral da soma. Por exemplo, que eu tenho aqui ó, a integral
de duas funções, de, por exemplo, f de x mais g de x dx. Essa minha integral da soma, pelas propriedades do cálculo integral, o resultado dela é a soma das integrais. A integral da soma, aqui de duas funções, ela é igual à soma das suas integrais. Então, fica dessa forma, a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Pronto. Eu posso fazer o cálculo da integral quando vier numa questão, num exercício. Se vier somando aqui, né, x ao quadrado mais x ao cubo, eu posso calcular a integral de forma conjunta, sendo um valor único, ou eu posso calcular de forma separada, calcular primeiro a integral de f de x, depois eu calculo a integral de g de x e faço a soma. Lembrando que essa propriedade pode ser para soma e também para diferença. Se for f de x menos g de x dx, eu posso calcular primeiro a integral de f de x dx, depois eu subtraio a função, a integral de g de x dx, certo? Vamos fazer aqui um exemplo prático. Temos aqui, calcule a primitiva da função. Eu tenho aqui o valor dessa minha função, ó. É x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Quando vier em um exercício ou em uma questão pedindo para calcular a primitiva da função, ele está pedindo para calcular a integral indefinida. Não tenho meus limites de integração. Então, a primitiva da função, essa daqui que ele quer, é calcular outra função. Qual é a função? É através dessa minha integral. Como é que fica? Então, a integral, como vimos, é a integral de f de x dx. Pronto. Essa minha integral de f de x dx é o que quero calcular. Então, eu posso calcular de forma, como vimos, pela regra da soma, da integral da soma, de forma direta, ou eu posso fazer separado. Vou fazer as duas maneiras. Fazer aqui as duas maneiras. Depois a gente, na prática, através dos exercícios, vamos fazer de forma mais imediata. Olha só como é que fica. A integral de x ao cubo, vou colocar aqui, x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 5x menos 3 dx. Pronto, esse aqui é a minha integral. Vamos calcular esse valor. Então, eu temos o seguinte, ó. Vimos que o valor de x é um polinômio elevado a 3, eu somo a unidade e divido pelo meu expoente. Então, x a 3 mais 1 vai ficar x a 4. Dividido por quanto? Embaixo, no denominador, é o mesmo do expoente. Menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 1, dá x ao cubo. Então, fica x ao cubo dividido por quanto? Por 3, ó. É o mesmo expoente, é o denominador. Mais 5x, aqui quando não tem nada, no expoente é 1. Então, fica 1 mais 1 é 2. Dividido por quanto? Dividido por 2. Aqui, ó, menos 3. Esse menos 3, quando não tem nada aqui na integral, é como se fosse x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 3 vezes 1 é o próprio 3, né? Menos 3 aqui no caso. Então, se eu tenho x elevado a 0, mais 1 vai ficar o próprio x, né? Vai ficar x a 1. Então, é esse valor. Aqui, encontramos o valor da minha integral. Ó. O valor de toda essa minha integral, o resultado dela é uma função x a 4 dividido por 4, menos 4 terços, né, de x ao cubo, mais 5 meio de x ao quadrado, menos 3. Esse aqui é uma forma prática, uma forma rápida de se resolver. Mas pela regra da soma das integrais, eu tenho que utilizar ela fazendo o cálculo, né? Eu posso calcular ela de forma separada. Como é que fica? É a integral de cada função dessa. Fazer aqui a integral
de x ao cubo dx, menos, né? Aqui é menos, que eu vou calcular a integral agora de 4x ao quadrado, mais x ao quadrado, aqui tem que colocar a variável, né, de integração, que é o dx, mais a integral de 5x dx, menos a integral de 3dx. Olha só, eu tenho que calcular separado cada integral dessa aqui, ó. Vou calcular cada valor desse daqui, ó. Depois é só juntar e vamos ver se realmente bate no mesmo resultado aqui da soma da integral, do cálculo da soma. Estou fazendo a soma separada agora das minhas integrais. Vamos ver como é que fica. Esse 3, ó, ele está... o expoente dele é 3. Eu coloco agora, ó, o valor da integral de x ao cubo dx é x a 4 dividido por 4. Só somei uma unidade. Vai ficar menos o 4 aqui, ó, como vimos, é uma constante, então vem para fora do cálculo da integral, fica 4, que multiplica x a quanto? 2 mais 1, que é 3, dividido por 3. Mais o 5, ó, é uma constante, ela vem para fora do cálculo da integral. Então fica 5, x aqui é 1, mais 1 é o quadrado, dividido por 2. Menos, ó, o 3 aqui é uma constante, vem para fora da minha integral, então fica 3. A integral de dx é uma das propriedades, a integral de dx é o próprio x. Então, juntando tudo, a minha integral, quando eu faço a soma, dá a mesma função. Ó. Eu tenho essa função aqui igual a essa função. Então, vai chegar exercício que queremos calcular alguma parte dessa minha integral, principalmente quando se tratar de integral definida, que eu quero um intervalo de tanto a tanto. Então, eu posso, através das propriedades, calcular ela separada. Ou fazer o cálculo, né, completo, fazer o cálculo da minha integral completo. Certo, pessoal? Para resolver os exercícios também, eu preciso de conhecimento de integral por substituição. Nesse exemplo, diz o seguinte: calcule a primitiva da função f de x igual a 2x cosseno de x ao quadrado. Olha só, aqui nem tem soma, nem tem a diferença para calcularmos separado. E também temos uma função, a função cosseno x ao quadrado. Quando vier dessa forma, eu não consigo, não tem regra de integração direta do cosseno de x ao quadrado, não existe. Então, para isso, eu tenho que utilizar a regra da substituição. Vou ter que trocar essa minha função polinomial por uma letra. Na integral, utilizamos a letra u. Então, u será igual a x ao quadrado. Então, para eu calcular essa minha integral, eu vou ter que substituir. Então, substituir por u. Como é que fica aqui? Ó? Vai ficar a integral de 2x cosseno de x ao quadrado dx. Pronto. Eu tenho que substituir a variável x ao quadrado por u. Então, se eu vou fazer essa substituição por u, eu tenho que encontrar outra variável de integração, que é o du. Se eu tenho o dx aqui, eu não consigo fazer a integração, fazer o cálculo da integral com outra variável diferente da dela. Então, se eu vou trabalhar com u, então eu tenho que encontrar aqui du. Como é que fica? Aqui, ó, dá para fazer a derivada em relação a x. Então, vai ficar derivando implicitamente, né, em relação a x. Então, a derivada de u fica du em relação a x é du dx. E a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. 2x dx sobre dx é o próprio 1, não precisa colocar. Eu vejo aqui que eu tenho o dx que eu preciso substituir em relação a du. Como é que eu faço aqui? Aqui o dx ele está dividindo. Passo para lá multiplicando e o 2x ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então o valor do dx, o du vai ser igual a
dx dividido por 2x. O que foi que eu fiz? Eu só fiz jogar, trocar de posição, que aqui não é uma multiplicação, não é um produto. Então o dx passou subindo, multiplicando, e o 2x ó, ficou descendo. Porque quando eu pego o dx para multiplicar o 2x, vai ficar 2x vezes dx. Então eu quero só isolar o valor de dx. O que é que eu fiz? Eu peguei o 2x, agora desci ele dividindo. Então agora eu só faço substituir. Ó. Eu tenho o valor já de dx e eu tenho o valor de u. Aqui, ó, tem o valor de dx e o valor de u que eu vou deixar em relação a du. Olha só como é que vai ficar. Então fica a integral de 2x cosseno de u, substituindo agora ó, o valor de x ao quadrado, substituir por u. E vou ter que mudar a variável de integração. A variável de integração é 2x, então é dx, então vai ficar du sobre 2x. Isso aqui é a multiplicação de du sobre 2x. Pronto. Aqui ó, dá para fazer uma simplificação. O 2x aqui está multiplicando e aqui está dividindo. Então o valor dessa minha integral ó, que eu tenho que calcular é o cosseno de u du. O cosseno de u du. Pronto. Agora ficou fácil. Ó. Lá quando for estudar as integrais, vai vir muita questão de muitos exercícios do cálculo integral relacionado às funções trigonométricas. A cosseno, a seno, a tangente, a cossecante, a secante, a cotangente. Então, vai vir muito cálculo relacionado ao valor dessa minha integral trigonométrica. Mas é fácil de calcular. Eu tenho que, dentro da derivada, a derivada da função seno é a função cosseno. Já que estamos trabalhando com o inverso, a integral do cosseno ó, é o seno. Fica seno de quê? Seno de u. U é quem? U é x ao quadrado. Então aqui eu coloco, só faço voltar. U ao quadrado. Como estamos trabalhando com integral indefinida, não esquecer de colocar a constante. Então o valor da integral que queríamos, né, a primitiva de f de x igual a 2x cosseno de x ao quadrado, é seno de x ao quadrado mais uma constante. Certo? Então com essas explicações, conseguimos agora trabalhar a parte dos exercícios. Né? Os exercícios de forma de integral indefinida, precisamos desse conhecimento para poder resolver esses exercícios. Vamos resolver os exercícios. Como fica esse exercício número 1? Olha só, eu vou fazer aqui separando as integrais. Eu tenho a integral dessa primeira parte, dessa minha função, e tenho essa integral aqui dessa outra função. Como estamos somando, então tenho que fazer a soma dessas minhas integrais. Ó. A integral de raiz cúbica de x, dx, mais a integral de cosseno de 3x dx. Pronto, eu tenho que calcular o valor dessas integrais e chego ao valor final dela, calculando a integral de raiz cúbica de x mais a integral do cosseno de 3x. Vamos lá, eu vou fazer separado, passar aqui uma linha dividindo para calcular separado. Ó. Vou fazer primeiro a integral da raiz cúbica de x dx. Fazer logo aqui essa integral. Como é que vai ficar? Olha só, existe uma propriedade dentro da radiciação que eu posso trocar o valor do expoente pela fração. Aqui, quando não tem nada, aqui é 1, o expoente é 1. Então, o valor de x, da raiz cúbica de x, eu posso escrever ele dessa forma. Raiz, o valor de x, 1 sobre 3. Essa é uma das propriedades da raiz. Eu vou fazer aqui a integral de x elevado a 1/3 dx. Pronto, vou calcular essa minha integral. Como é que vai ficar?
trazer aqui para baixo, ó, ficar melhor para fazer os cálculos. Na integral indefinida, eu só tenho aqui a função elevada ao expoente, eu somo mais uma, vai ficar, já calculando o valor, vai ficar x 1/3 mais 1 dividido por quanto? É o mesmo expoente, ó, é 1/3 mais 1. Pronto. Quanto é o valor de x? Ó? O valor de x é 1/3 mais 1. 1/3 mais 1 vai dar x 4/3 dividido por 4/3. Pronto. Aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Eu repito a primeira pelo inverso da segunda. O inverter ela vai multiplicar toda essa minha função. Então o valor dela aqui, já vou trazer para cá em forma de invertida, né? Aqui é 4 sobre 3, então ela fica 3 sobre 4, que multiplica, já vou trazer em forma de raiz. Vai ficar raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Esse é o valor da integral, né, da raiz cúbica de x. Ó. É esse valor aqui, ó, 3/4 da raiz cúbica de x. Já vou colocar ele aqui, ó, o valor dele é 3/4 da raiz cúbica de x à quarta. Pronto, encontrei o valor dessa minha primeira parte da integral. Agora eu vou ter que fazer o cálculo dessa segunda parte aqui, ó, do cosseno de 3x. Vou calcular, trazendo para cá também, a integral do cosseno de 3x dx. Pronto, como vimos no início, aqui eu não consigo calcular o valor dessa integral, porque eu só conheço a integral do cosseno de x. Lá na derivada, a gente usa a regra da cadeia, né, para fazer a derivada. Aqui não dá certo, então eu tenho que fazer pelo método da substituição. Eu tenho que colocar aqui u é igual a 3x. Aqui, ó, o valor de u é igual a 3x e eu tenho que substituir esse dx pela uma função, uma variável de integração em u, já que eu estou substituindo por u. Então, fazendo aqui a derivada, ó, em relação a x, fica du dx igual a 3. Esse valor aqui é o valor da derivada de 3x em relação a x, então dá 3. Agora, fazendo a substituição, ó, o dx está multiplicando 3, então o dx passa para cima multiplicando e o 3 passa dividindo. Então vai ficar o valor, né? Colocar aqui o valor dele. Vai ficar du sobre 3 é igual a dx. Pronto, encontrei o valor de dx, ó, que eu vou substituir. Como estamos trabalhando com substituição, vou colocar. Vou trazer ele para cá, que tem mais espaço para trabalhar. Como é que vai ficar agora? A integral, aqui é a integral do cosseno de quem? Substituir o 3x por u. Então fica a integral de u du. Só que o valor de du, ó, em relação a x, o dx, é igual a du dividido por 3. Então substituir, vai ficar du dividido por 3. Pronto. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Se observarmos, eu tenho que deixar só o cosseno de u du, para eu fazer a minha integração. Esse 3 no denominador, ele é a mesma coisa de 1/3. Então, ela é uma constante. Então, eu posso tirar esse divisão, esse meu denominador, para fora da minha integral. Ó. Vai ficar 1/3, porque esse du está sendo multiplicado por 1/3, por isso fica du sobre 3. E eu quero encontrar agora a integral do cosseno de u du. Ficou mais fácil agora porque eu sei quem é a integral do cosseno de u du. Então vai ficar 1/3. O cosseno de a integral do cosseno de u du vai ser o próprio seno. Então é o seno de u. Seno de u. Já vou colocar porque o seno de u é quem? U eu disse que era 3x. Então fica próprio 3x. Pronto, chegamos ao resultado. É 1/3 do seno de
3x. Agora é só jogar lá. Aqui é mais 1/3 do seno de 3x. Esse é o valor da minha integral. Aqui, ó, esse é o valor da minha integral que ele pediu, né? Integral de raiz cúbica de x mais o cosseno de 3x dx é isso aqui. 3/4 de raiz cúbica de x à quarta mais 1/3 de seno de x, 3x. Lembrando que não esquecer que é indefinida. Se é integral indefinida, temos que colocar a constante, certo? Exercício de número 2. Calcule a integral de x mais 3e na x dx. Olha só, temos que fazer a separação, né, através do cálculo da soma das suas integrais. Eu tenho aqui uma soma, né, x mais 3e na x, eu posso escrever dessa forma. A integral de x dx mais a integral de 3e na x dx. Pronto. Eu posso fazer essa divisão porque uma das propriedades da integral me garante isso. Vou fazer aqui a separação e calcular separado o valor dessas minhas integrais. Separar aqui. A integral de x dx é um polinômio onde tem 1 no seu expoente, então vai ficar x, que é 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Então, é x ao quadrado dividido por 2. Então, o valor da integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Mais essa integral. Fazer o cálculo dessa integral. A integral de 3e na x dx. Olha só. O 3 aqui ele é constante, então ele sai para fora da integral, ela não entra dentro do cálculo, ela fica fora. Então fica 3 que vai multiplicar a integral de e na x dx. A integral de e na x dx vem lá também da derivada. A derivada de e na x é o próprio e na x. Então o valor da integral de e na x é o próprio e na x. Pronto, então fica 3 vezes e na x, trazendo para cá, mais, né, 3 e na x, lembrando que, como estamos trabalhando com integral indefinida, tem que colocar a constante, mais o valor da constante. Então, a resposta do exercício é x ao quadrado sobre 2, mais 3e na x, mais a constante. Exercício de número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte. Calcule a integral de x ao quadrado mais 1 dividido por x dx. Fazer aqui a integral da soma também. A integral de x ao quadrado sobre x dx. Mais a integral de 1 sobre x dx. Olha só, esse x aqui está no denominador, ele está dividindo tanto o x ao quadrado, como está dividindo também o mais 1. Então, eu posso fazer essa separação, né, das suas frações. Então, eu fiz aqui. Agora, eu tenho que calcular separado a integral de x ao quadrado sobre x e a integral também de 1 sobre x dx. Vou trazer para cá, trazendo para cá o valor dessa minha integral. Calcular ela aqui, vai ficar a integral de x ao quadrado dx. Dá para dar uma simplificada? Aqui eu tenho x no denominador e tenho x no numerador. Então eu corto aqui e fico só o valor de x. Então é a integral de x dx, como já fizemos em outros exercícios. A integral de x dx, aqui o expoente é 1, então vai ficar x ao quadrado dividido por 2. Então encontrei o valor dessa primeira parte da minha integral. Essa primeira parte aqui é x ao quadrado sobre 2. Mais, agora aqui, a integral de 1 sobre x. A integral de 1 sobre x dx. Lá
derivada, temos uma propriedade também relacionada ao logaritmo, o logaritmo natural, né? O ln. A derivada de ln vai ser 1 na x. Então, como estamos trabalhando com o inverso da derivada, então 1 na x, a integral dele vai ser igual a ln de x. ln de x, aqui em módulo, porque o ln, o resultado dele é positivo. Então, o ln de x é o valor dessa minha integral. Ó, trazendo para cá, essa parte aqui é o ln na x. Lembrando que estamos fazendo a integral indefinida, não esquecer de colocar a sua constante. Então, o resultado dessa minha integral é x² sobre 2 mais ln de x mais a constante. Exercício de número 4. Calcula a integral de 2 dividido por y mais 3 dividido por y² dy. Aqui mudou um pouco, ó, em relação a x, a variável agora de integração vai ser y, deixamos de ser x. Coloquei esse exercício aqui para vocês verem que pode vir qualquer variável, desde que se a variável na minha função aqui que vier dentro da minha integral, a sua variável de integração também tem que ser igual, né? Se aqui é y, aqui tem que ser y. Vamos lá, vamos calcular. Pela regra da soma das integrais, ó, já que aqui estamos somando. Então, vai ficar a integral de 2y, 2 sobre y, dy, mais a integral de 3y ao quadrado dy. Pronto. Vou fazer aqui essa integral. Da mesma forma que fizemos com os exercícios anteriores, vou calcular separado. Ó. Separar aqui. Então, vai ficar a integral de 2y. 2 sobre y, né? 2 sobre y dy. Olha só, vou dar uma arrumada. Dá para dar uma arrumada aqui. Já que o 2 é uma constante, vou tirar ela. Vou colocar fora dessa minha integral. Então, fica 2 que vai multiplicar a integral de 1 sobre y. 1 sobre y dy. Vimos no exercício anterior quanto equivale essa integral, ó, de 1 sobre y dy. Então, a integral de 1 sobre y é o ln de y, né? Já que estamos fazendo a integração relacionada a y. Então, vai ficar 2 que multiplica o ln de y. Esse valor aqui é o valor dessa minha integral, 2ln de y. Fazendo agora a integral de 3y² dy. Pronto. Como é que eu faço? Da mesma forma, aqui esse 3 ele é uma constante, eu tiro ele de fora do cálculo da integral, vai ficar 3 que multiplica a integral agora de quanto? De 1 sobre y² dy. Pronto, 1 sobre y² eu não tenho, eu tinha quando era o ln é 1 sobre y só. Aqui, ó, como é y², existe uma propriedade dentro do logaritmo que eu posso colocar ele em cima, né? No meu denominador. Só é mudar o sinal. Então, vai ficar 3, a integral de y elevado a menos 2 dy. Eu posso fazer isso aqui, tem uma regra dentro da potência. Quando eu troco o sinal, inverto o sinal, eu mudo a posição. Ele deixa de ser numerador e passa a ser denominador. Agora sim, ó, é uma função, é só somar 1 ao seu a sua potência, né? Vai ficar igual a 3, integrando agora, o símbolo da integral já some, vai ficar y menos 2 mais 1, dividido por quanto? Dividido por menos 2 mais 1. Pronto. Então, vai ficar 3 que multiplica y menos 1, dividido por menos 1. Pronto. Quanto é que vai ficar? Esse y, o valor dele, como é negativo, eu posso colocar ele já embaixo. Vai ficar o menos aqui, ó, esse menos, ele tanto faz ser no denominador ou numerador, então vai ficar menos 3
dividido por quanto? Dividido por y. Vai ficar y na menos 1, mas um positivo aqui não precisa colocar. Então, a integral de 3y² dy é menos 3 sobre y. Pronto. Qual é o resultado? O valor dessa primeira parte ó, é 2ln de y. É 2ln de y mais o valor dessa integral ó, é menos 3. Então, aqui, apagando, vai ficar menos 3 sobre y. Lembrando que falta o quê? Falta a nossa constante. Nunca esquecer dessa constante, já que se trata de integral indefinida. Então, o nosso resultado dessa minha integral ó, é esse valor aqui. Ó, 2ln de y menos 3y mais a constante. Exercício de número 5. O exercício de número 5 e também o último exercício dessa minha lista, desse meu vídeo, é o seguinte. O valor da integral. Tenho aqui a integral de 2 mais o seno de x sobre 3 dx. Vale quanto? Temos aqui as alternativas, vamos calcular. Olha só, como fizemos nas demais, né? Vou separar a soma dessas minhas integrais. Eu tenho aqui a integral de 2 que vai multiplicar o dx, mais a integral de seno de x sobre 3. Olha só como é que vai ficar. Vou fazer separado, como fiz com as demais, vou calcular cada integral dessa para encontrar as alternativas. Trazer para cá logo essa integral, a integral de 2 dx. Pronto. Como é que eu calculo essa integral? Lembrando que aqui tem uma constante, então a constante vem para frente da integral, sai do cálculo da integral, fica só o 2. E a integral agora de dx. A integral de dx é o próprio x. Então, encontrei aqui o valor dessa primeira parte. A primeira parte, já encontrei que o valor é 2x. Se olharmos aqui pelas alternativas, já teríamos que excluir a letra A, já excluiria a letra C e também excluiria a letra E. Ficaremos com essas duas alternativas. Se observarmos, aqui a integral é indefinida. Então, na letra D está faltando a constante. Então, só sobra para a gente a alternativa correta, letra B. Só com esse conhecimento de integral conseguiríamos matar a nossa questão, né? O nosso exercício. Mas vamos calcular quanto equivale a integral do seno de x sobre 3. Será que vale menos 3 cosseno de x sobre 3? Então vamos calcular. Olha só, trazendo para cá a integral de seno de x sobre 3. Eu sei quanto equivale a integral de seno de x. A integral de seno de x é menos cosseno de x. Só que aqui tem uma função, né? X sobre 3. O que é que eu tenho que fazer? Temos que substituir, trabalhar com substituição. Vou dizer que isso aqui é u e preciso substituir esse dx pelo du correspondente. Então, o u vai ser igual a x sobre 3 e o dx vai ser quanto? E agora é só fazer a derivada aqui. Esse 3 aqui, ele está multiplicando, não, ele está dividindo, vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 3u sobre x. Fazendo a derivada agora, em relação a x, vai ficar 3du dx. E a integral de x é 1. A integral de x é o próprio 1. Esse dx ele está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o valor de dx é 3du igual a dx. Então, dx vai ser igual a 3du. É só substituir agora. Tenho esses valores. Trazendo para cá, então vai ficar a integral de seno de u. Quanto equivale o valor agora de dx? Dx vale 3du, então é 3du. Pronto. Dá para calcular? Dá. Esse 3 aqui é constante, ele passa
para fora da minha integral, então fica 3, que multiplica agora a integral do seno de u du. A integral do seno de u du é menos cosseno de u. Menos cosseno de u. Aqui o 3 está multiplicando, eu posso trazer esse menos para frente. Fica menos 3 cosseno de u. Mas quem é u? Ó? U é x sobre 3. Então fica menos 3 cosseno de x sobre 3. Era o que queríamos encontrar. Menos 3 cosseno de x sobre 3. É o que bate aqui, ó. Menos 3 cosseno de x sobre 3. Como falei, a integral aqui é indefinida, não tem seus limites de integração, então faltou só a constante. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês na resolução desses exercícios. Espero vocês no próximo vídeo. Bons estudos e até mais!